Você já parou para pensar se existe um código oculto na Bíblia, um código capaz de prever não apenas a ascensão e queda de impérios, mas também os rumos finais da humanidade? E se eu te dissesse que esse código está escondido em um dos livros mais misteriosos das Escrituras, o livro de Daniel, e que nele estão as chaves para compreender o que está prestes a acontecer em nosso tempo? Prepare-se, porque hoje vamos decifrar o enigma que há séculos intriga estudiosos, profetas e até mesmo reis. Bem-vindo ao nosso canal, o espaço onde mergulhamos fundo nos mistérios esquecidos da Palavra de Deus. Aqui, cada revelação é como uma peça de um grande quebra-cabeça que vai se encaixando diante dos seus olhos. Se você é apaixonado por descobertas que unem história, profecia e espiritualidade, já se inscreva e deixe seu like, assim você não perde nada do que ainda está por vir. Agora, respire fundo e venha comigo, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como enxerga não só o passado, mas o futuro da humanidade. A história começa em uma noite perturbadora na Babilônia. O poderoso rei Nabucodonosor tem um sonho que o deixa inquieto. Uma estátua imponente aparece diante dele, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Mas o que realmente assusta o rei não é a estátua, e sim o que acontece a seguir. Uma pedra é lançada sem o auxílio de mãos humanas, atinge os pés da estátua e a destrói por completo. O rei acorda sem entender, mas sente que não se trata de um sonho comum. Há algo divino, algo profético. Daniel, um jovem cativo judeu, é chamado para interpretar, e é aqui que o código começa a se revelar. Ele explica que cada parte da estátua representa um império, uma sucessão de reinos que surgiriam na história da humanidade. O ouro era a Babilônia, o reino presente. A prata simbolizava a Medo-Pérsia, o bronze, a Grécia, o ferro, Roma, e os pés de ferro misturado com barro. Esses representariam um período dividido, reinos frágeis e fragmentados que jamais se uniriam completamente. E a pedra? Essa pedra representava um reino eterno, não construído por mãos humanas, mas estabelecido pelo próprio Deus. A revelação é clara. A história do mundo não caminha ao acaso. Existe uma linha traçada, uma sequência de acontecimentos programados desde antes do nascimento de qualquer império. O Código de Daniel já havia previsto, com séculos de antecedência, o que os livros de história confirmariam muito depois. Mas essa é apenas a superfície. O verdadeiro mistério ainda estava por ser revelado. Anos depois, Daniel recebe outra visão. Desta vez, uma mensagem do próprio céu. Um anjo lhe anuncia: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa. Mas essas não eram semanas comuns. Eram semanas proféticas, cada dia simbolizando um ano. No total, 490 anos. E nesses anos estava codificado nada menos do que o momento exato em que o Messias apareceria. A contagem começaria a partir do decreto para restaurar Jerusalém. E avançando no tempo, o código revelava o dia em que o ungido seria ungido publicamente, bem como o período em que ele seria rejeitado e entregue à morte. O livro de Daniel havia profetizado séculos antes, não apenas a vinda de Cristo, mas até os detalhes de sua missão e sacrifício. Agora pare e pense. Se um código tão preciso foi capaz de prever a vinda do Messias, será que não haveria também chaves escondidas para o nosso tempo, para os dias em que vivemos? Eu quero saber sua opinião. Você acredita que esse código ainda guarda segredos que apontam para o futuro da humanidade? Escreva nos comentários, porque sua visão pode acrescentar muito a esse debate. Se até aqui Daniel havia revelado impérios e a vinda do Messias, as visões seguintes mergulham em águas ainda mais profundas. Ele vê 4 bestas subindo do mar.
um leão com asas, um urso com 3 costelas entre os dentes, um leopardo com 4 cabeças e, por fim, uma fera terrível e indescritível, com dentes de ferro e garras destruidoras. Essas imagens não eram apenas símbolos, eram códigos proféticos que apontavam para a ascensão e queda de potências mundiais, cada uma deixando sua marca na história. Mas Daniel vê algo ainda mais intrigante. Entre os chifres dessa última besta, surge um chifre pequeno, arrogante, que fala blasfêmias e persegue os santos do Altíssimo. Esse símbolo misterioso atravessa séculos, levantando debates entre estudiosos e religiosos. Quem é esse poder? O que ele representa? Por que Daniel o descreve como tão influente sobre o destino do povo de Deus? É nesse ponto que percebemos. O Código de Daniel não fala apenas do passado, mas projeta uma linha profética que chega até os últimos dias da humanidade, um período de perseguição, engano e escolhas que determinarão não só nações, mas destinos eternos. E se você ainda não curtiu ou se inscreveu, este é o momento perfeito. Aqui a gente mergulha fundo, sem medo, para revelar o que poucos ousam falar. Então, apoie esse trabalho e continue nessa jornada comigo. No auge de suas visões, Daniel vê algo que o deixa em choque. Um tribunal celestial. Tronos são colocados. O ancião de dias se assenta e milhares de milhares o servem. Livros são abertos. É uma cena de juízo. Mas não apenas para indivíduos. É um julgamento cósmico que envolve o destino da humanidade. As palavras de Daniel ecoam como um alerta. Haverá um tempo em que tudo será pesado na balança, cada império, cada líder, cada pessoa. Nesse tribunal, o código se intensifica. Daniel vê alguém semelhante a um filho do homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproxima do ancião de dias e recebe domínio, glória e um reino eterno. Esse detalhe conecta diretamente o livro de Daniel ao Apocalipse de João, revelando que ambos fazem parte do mesmo enigma, o mesmo código profético que aponta para o fim dos tempos. Imagine, enquanto impérios caem e sistemas se fragmentam, existe um código que garante que o destino final não está nas mãos de governantes humanos, mas no trono de Deus. Isso muda completamente a forma como olhamos para as crises e incertezas do nosso tempo. E então, chegamos ao clímax. No capítulo final, Daniel recebe uma revelação impressionante. Estas palavras estão seladas até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Aqui está a chave final do código. Daniel não compreende tudo, mas é instruído a guardar a visão, pois só no tempo do fim ela seria plenamente revelada. Agora pense comigo. Em que época da história o conhecimento se multiplicou de maneira tão avassaladora como na nossa? Em que período os homens viajaram tanto, se moveram de uma parte a outra do planeta em questão de horas? Estamos vivendo exatamente no tempo que Daniel descreveu. O código que estava selado está se abrindo diante de nós. E isso significa que a humanidade está entrando no capítulo final de sua história. Esse é o ponto mais impactante de toda a profecia. O código escondido em Daniel não é apenas um registro do passado, mas uma senha profética para o presente e para o futuro. Ele nos mostra que estamos diante da reta final, onde cada decisão, cada fidelidade, cada escolha espiritual pode definir o destino eterno. Diante de tudo isso, a pergunta não é apenas o que vai acontecer com o mundo, mas o que vai acontecer com você. O Código de Daniel revela que impérios passam, poderes se levantam e caem, mas o reino de Deus permanece. E mais, ele garante que esse reino será estabelecido de forma definitiva. O futuro da humanidade já está escrito, mas a sua história pessoal ainda pode ser decidida hoje. Se esse vídeo mexeu com você, se essas revelações abriram seus olhos para algo maior, compartilhe sua opinião nos comentários.
Quero muito saber como você interpreta o Código de Daniel e o que você acredita sobre o nosso futuro. E não pare aqui. Temos uma playlist completa sobre os maiores mistérios e profecias da Bíblia esperando por você. Continue nessa jornada, porque a cada passo, novas peças do quebra-cabeça vão se encaixar, até que todo o código esteja diante dos nossos olhos.